Francisco, mantens assim um palmo de distância. Por aqui está bom. Está 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Está um bocadinho mais lá. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Está certo. Francisco, dizia qualquer coisa. Bom dia. Olá, bom dia, tudo bem? Mantém aí um palmo. Sim. Está bom assim? Está ótimo, está ótimo. Madragoas da Amália, com António Vieira. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas, mais uma hora de conversa, desta feita com Francisco Silva, ele o meu convidado de hoje. Francisco, queres-te apresentar? Eu costumo fazer este desafio aos meus convidados. Muito Queres-te bem. apresentar? Então, boa noite, em primeiro lugar, obrigado pelo vosso convite. Queres que me apresente do Sim. ponto de vista paleo-pessoal, enquanto esta vida... Consegues fazer assim uma mistura das duas coisas? Se conseguires, melhor. Sim, bom, vá, eu tenho, nesta altura, tenho 42 anos, sou licenciado em Geologia, coisa que muita gente não sabe, que não tem nada a ver com o tema da conversa de hoje, não é? Ao fim e ao cabo. E trabalhas nessa área? Até tem. Geologia, enfim, sim. pronto. Até tem. Não trabalho na área do ambiente, quer dizer, enfim, tem algumas ligações. Mas só para focar que não trabalho nem tem nada a ver com a nutrição. Portanto, este caminho paleo é um caminho relativamente novo para mim, com 2 anos e pouco. Começando pelo início paleo, digamos assim, eu cheguei à conclusão, que era óbvia, há cerca de 2 anos e meio atrás, que estava com peso a mais, não é? Portanto, estava a entrar naquela idade, quase nos 40, com quase 90 quilos. E portanto fazia aquela... Aí rapaz para a minha altura? Não, mais alto? Não sei. Sou rapaz para 1,76m, 1,77m, depende da máquina do BI, eu tenho não é? 1,00 e passo de 90. Não, Francisco, tenho 1,75m. Pronto, Eu então. poderia agora aqui mentir, isto é rádio. É verdade. As pessoas ficariam a acreditar que eu tenho 1,80m e tal, mas não. Foi os 90 kg, já estavas assim? Sim, estava perto dos 90 com 88 e notava-se que estava inchado, não é? Tinha aquela papada, aquela coisa a aparecer, né? Que nós não gostamos quando começamos a chegar assim a uma idade. E pronto, embarquei numa dieta da moda, por desafio de umas colegas de trabalho, digamos assim. Queria provar que aquilo não funcionava na prática, porque já tinha tentado várias coisas, não dietas, mas mais a parte do ginásio. Os homens, sabes como é que é? Mais o ginásio, as corridinhas e aquela coisa toda. Obviamente que não obtive os resultados que eu queria, até porque também nunca fui muito persistente na parte do exercício físico, não sou um desportista, nem nunca serei, penso eu. E portanto fiz aquela dieta, digamos assim, que resultou. Contrariamente... Que tipo de dieta era essa? É uma dieta conhecida, chamada dieta dos 31 dias. Ok. E portanto é uma aproximação, ao fim e ao cabo, a uma dieta low carb, de baixo consumo de hidratos de carbono. Pronto, é uma dieta que em termos de marketing teve algum resultado, porque acaba por permitir, que é um bocadinho a lógica depois também que eu acabei por juntar na paleo rígida com esta paleo que nós fizemos, acaba por permitir alguma liberdade às pessoas para fazerem algumas escolhas mais confortáveis, digamos Porque assim. de facto funciona uma dieta, para quem quer perder peso, uma dieta low carb, baixa em hidratos de carbono, é uma coisa que funciona. À partida, a pessoa tem ali resultados imediatamente. Sim. A não ser que a pessoa já faça esse tipo de alimentação. Há pessoas que já, naturalmente, fazem uma alimentação em que cortam, comem poucos bolos, enfim. Pois, mas essas pessoas também se calhar já não precisam de perder peso. Exatamente, e isso é importante. E isso é importante, porque às vezes quando se faz comparações temos que saber com quem é que estamos a comparar, não é? O português médio não é propriamente um português que se preocupe muito com a alimentação do ponto de vista, quer dizer, a pessoa gosta, come tudo, não é? Come tudo com moderação, mas depois quando vais fazer as contas, se fizeres, basicamente tudo é muito hidrato de carbono. Como é que se deu então, fizeste essa dieta e depois como é que se deu este encontro com a dieta paleo, que é o tema, basicamente é hoje o tema da conversa? Bom, eu depois sou fã das redes sociais, Facebook, etc, e portanto já frequentava, comecei a frequentar quando fiz essa dieta dos 31 dias, os grupos associados a essa dieta e outros associados à alimentação,
onde se falava de muitas dietas com nomes esquisitos, Atkins e essas coisas todas, e nós vamos aprendendo coisas, não é? Entretanto, tivemos uma notícia na família relacionada com a minha avó materna, que desenvolveu Alzheimer e, portanto, que ainda está galopante, digamos assim. E, sinceramente, é uma doença que me assusta bastante. Porque nós teremos muitas incapacidades que podem acontecer mais tarde, quando chegamos à nossa velhice, não é? Podemos ficar numa cama, pode acontecer mil e uma coisas, claro. Mas esquecermos de quem somos e esquecermos dos nossos filhos e dos nossos familiares, acho que é das coisas mais assustadoras, sem dúvida. É das coisas mais tristes. Eu comecei assustei-me ali um pouco e, curiosamente, ao caso do destino ou o que for, estava numa livraria nessa altura, tinha dias depois de saber dessa situação, e folheei, peguei num livro que me chamou a atenção, porque se chamava precisamente Cérebro de Farinha, e na contracapa falava precisamente na associação entre o consumo de farinhas, portanto de hidratos de carbono, e o Alzheimer, ao que o senhor chamava mesmo de diabetes tipo 3, a doença de Alzheimer. Comprei o livro imediatamente, e aquele livro foi, digamos que assim, um soco no estômago, é a expressão que eu uso quando falo com isto nas redes sociais. Foi um soco no estômago porque é um abre-olhos, como também se costuma dizer, porque ao fim e ao cabo coloca ali em pratos muito claros o que é que está a acontecer, quais são as relações, e de uma forma que é tão lógica que eu fiquei irritado comigo próprio, como nunca tinha pensado em determinadas coisas. A Paleo vem logo a seguir, nestes grupos. Várias pessoas faziam... Basicamente, depois procuraste, por causa dessa tua experiência com esse livro, procuraste uma dieta que não incluísse as tais farinhas. Acabei por... Quer dizer, vamos lá ver. Eu não diria procurei. Encontraste? Já... A dieta dos 31 dias já era um bocadinho nesse sentido, okay. Ou seja, vamos limitar o consumo daquelas farinhas ou daqueles alimentos mais... quer dizer, que é uma dieta no sentido de perda de peso, ok? Não virada para o Alzheimer, nem preocupada com doenças mentais, nem com essas coisas. Mas acabava por resultar nesse aspecto também. Portanto, já fazia ali a pessoa durante uns meses não comendo determinadas coisas, já tens uma habituação, e já é bastante mais fácil. E depois começas a pensar um bocadinho, efetivamente, eu posso fazer uma alimentação tirando o pãozinho com aquelas farinhas refinadas e tal, mas estou a introduzir efetivamente aqui algumas coisas também um pouco estranhas. Depois começas a pensar, estou a introduzir aqui uma salsicha, que é uma carne, enfim, estranha, não é? Estou a introduzir aqui uns queijinhos estranhos também, coisas um bocado processadas, umas lecinas às cores. Isto provavelmente não vai engordar muito, não vai estragar, mas pode estragar em termos de saúde, do ponto não é? de vista, depois percebes isso, quer dizer, e eu agora às tantas digo às pessoas, eu conseguiria perder peso se fosse comer um hambúrguer por dia. Se só comesse um hambúrguer por dia, certamente perderia peso. Pois, não é? Claro. Portanto, a questão não é propriamente aqui a caloria, é que caloria, não é? Ou que nutriente é que eu estou a introduzir e como. E, portanto, falaram-me num desses grupos, alguém me disse, hoje o meu pequeno almoço é ovos com bacon e aquela coisa que os ingleses fazem. E eu disse, isso também é um bocadinho exagero. Não, é a dieta do paleolítico. E o primeiro impacto que a pessoa tem quando eu falar nisto é mais uma chachada, não é? Que inventaram para aqui, um rótulo interessante e tal. Até porque estamos todos, e eu acho que aqui falo também para alguns ouvintes, que estamos todos meio desconfiados com as dietas, porque são tantas, não é? São tantas dietas que a certa altura uma pessoa, mesmo que essa dieta tenha muito valor, a primeira reação é de desconfiança atualmente. Sim, e aqui até de algum gozo, porque podes brincar com a situação, não é? Agora vamos andar de tanga e vamos... Enfim, nós estamos no paleolítico e precisamente essa é a ideia que me levou a criar depois o grupo de Facebook. Porque depois comecei a frequentar grupos que seguiam efetivamente a alimentação paleo e o que é que eu notava? Que havia muita conotação com a tal dieta, ou seja, regras, coisas restritivas, podes ou não podes, ou o que é proibido ou o que não é proibido, e isso, juntando à experiência anterior que eu tinha da dieta low carb que tinha feito, apercebi-me que não tinha que ser necessariamente assim, e que dificilmente seria algo que estaria acessível a muitas pessoas se continuássemos nesse caminho do proibido ou não proibido. Ou seja, as pessoas não gostam disso. As pessoas efetivamente gostam de regras, ok? Mas também gostam de as transgredir.
E portanto a lógica da criação do meu grupo foi um bocadinho nesse estilo. Okay, eu com os meus amigos, estou aqui um bocadinho farto destas conversas, porque eu digo que como qualquer coisa vem logo alguém bater-me, dizer que eu não posso e que não devo, que eu vou criar aqui o meu próprio grupinho e vou partilhar, porque eu, entretanto desenvolves um certo gosto também pela cozinha quando a pessoa se começa a preparar os seus próprios alimentos. As pessoas que dizem que não gosto de cozinhar e tal, mas quando percebes que aquilo que estás a fazer está efetivamente a ter algum contributo para além de comer por comer, não é? Acaba por dar algum desafio, e depois fazes uma coisa nova com ingredientes novos e resulta, e a pessoa fica, impecável, eu consegui, não é? E isto efetivamente é mais saudável e tal. E criaste então um grupo que se chama Paleo Descomplicado. Paleo Descomplicado. O nome na altura, se calhar, pensando hoje, não foi o mais feliz do ponto de vista de ficar na ideia, na mente das pessoas. É um nome comprido, não é? Descomplicado, as pessoas ficam assim. Mas eu na altura não tinha qualquer tipo de interesse, nem comercial, nem de... Quer dizer, não tinha interesse nenhum de especial para além de... Isto é tudo uma grande complicação das dietas e eu quero uma coisa onde não esteja preso a regras muito rígidas. Vamos lá descomplicar isto. E pronto, surgiu assim e a questão é que o grupo acabou por explodiu. Não é? Tem crescido imenso. Quantas pessoas já neste momento estão no Devemos grupo? Estar com 102 mil, penso eu. Estamos a falar de um grupo de Facebook que de facto está a ser um sucesso. Aliás, e já está mesmo a sair da esfera de Facebook. Hoje estás aqui a conversar comigo, mas tens andado por aí, já estiveste em alguns canais de televisão, já te vi por aí, por isso. Temos feito sessões de esclarecimento aí pelo país também. Já vamos explicar mais ou menos quais são as iniciativas deste grupo de Facebook, que já é mais do que um grupo de Facebook. Aliás, isto já tem outro nome, a certa altura já é Paleo 21, não é? Sim, vamos lá ver. O grupo ficou com o nome de Paleo Descomplicado, o que depois tivemos necessidade, porque depois nós estamos muito... eu costumo dizer a pessoas às vezes que não acreditam, mas eu sou muito pouco ambicioso, e acho que isso é um defeito, pode ser uma qualidade também, mas funciona das duas formas. E tenho ido um bocadinho, as pessoas vão pressionando para estas coisas acontecerem. Às vezes as pessoas dizem-me, porquê é que não vens aqui, porquê é que não vens ali? Eu vou quando me convidam, e quando, portanto, nós não estamos propriamente a promover nem as sessões, nem os livros, nada dessas coisas. Quer dizer, estamos a ir a reboque do que aquilo que as pessoas efetivamente pedem. As pessoas têm-nos pedido, e a determinada altura pediram-nos, e começaram a insistir muito com o facto de conseguirmos ter a informação organizada. E aí então criei o site. Uma plataforma, não é? Uma plataforma, um site onde pudéssemos congregar a informação, e aí fez-me sentido dar um nome que fosse para a filosofia em si. Ou seja, e um nome que congregasse a minha ideia no conjunto, que era a lógica e o caminho paleo e a modernidade que nós queremos dar à alimentação. Francisco Silva, convidado de hoje aqui das Madragoas. Eu, se fosse um locutor competente, já teria feito a pergunta, deveria ser a primeira pergunta, que é: o que é a dieta paleo? Depois de tanta conversa, as pessoas todas estão a perguntar, mas já lá vamos, temos tempo. Vamos ouvir o António Pinto Basto. É uma das recordações fadistas do Francisco Silva. Dizes que costumavas ouvir o António Pinto Basto em criança ainda, não é? Sim, com os meus pais. O teu pai ouvia. Vamos ouvir então o António Pinto Basto com este Ó Portela. Ó Portela, vem à janela, ó Portela, vem à janela, que o povo fica contente por ouvir de novo a tua voz tão quente. Ó Portela, vem à janela, ó Portela, vem à janela, que o povo fica contente por ouvir de novo a tua voz tão quente. Assim pedia toda a gente lá na aldeia, que se juntava mesmo em frente à sua casa, sofrendo aquele quem espera desespera pelo roxinol que não mais abria asa. Longe à noite e toda a gente aguardava só mais um fado, ainda outro sem ter fim. Quando a janela tristemente se fechava, falava o povo e a cantar pedia assim: ó Portela, vem à janela, ó Portela, vem à janela, que o povo fica contente por ouvir de novo a tua
tua voz tão quente. Oh Portela, vem à janela. Oh Portela, vem à janela, que o povo fica contente por ouvir de novo a tua voz tão quente. Quem o ouvia noite fora lá na aldeia, acompanhado à guitarra singular, era o silêncio bem atento e a plateia nem se lembrava dos minutos a passar. Quem lhe sentia a emoção e o calor, em cada fado interpretado a sentimento, cada palavra tinha o peso e o fervor que penetrava docemente em cada peito. Oh Portela, vem à janela. Oh Portela, vem à janela, que o povo fica contente por ouvir de novo a tua voz tão quente. Oh Portela, vem à janela. Oh Portela, vem à janela, que o povo fica contente por ouvir de novo a tua voz tão quente. Oh Portela, vem à janela. Oh Portela, vem à janela, que o povo fica contente por ouvir de novo a tua voz tão quente. Oh Portela, vem à janela. Oh Portela, vem à janela, que o povo fica contente por ouvir de novo a tua voz tão quente. Na Praça da Figueira ou no Jardim da Estrela, num fogareiro aceso é que ela arde. Ao canto do outono, à esquina do inverno, o homem das castanhas é eterno. Não tem eira nem beira, nem guarida, e apregoa como um desafio. É um cartucho pardo da sua vida, e se não mata a fome, mata o frio. Um carro que se empurra, uns chapéus esburacado, no peito uma castanha que não arde. Tem a chuva nos olhos e tem o ar cansado, o homem que apregou ao fim da tarde. Ao pé de um candeeiro acaba o dia, voz rouca com o travo da pobreza, apregou a pedaços de alegria, e à noite vai dormir com a tristeza. Quem quer quentes e boas quentinhas, a estalarem cinzentas na brasa. Quem quer quentes e boas quentinhas, quem compra leva mais calor para casa. Quem quer quentes e boas quentinhas, a estalarem cinzentas na brasa. Quem quer quentes e boas quentinhas, quem compra leva mais calor para casa. A mágoa que transporta é miséria ambulante, passeia na cidade o dia inteiro. É como se empurrasse o outono diante, é como se empurrasse o nevoeiro. Quem sabe a desventura do seu fado, quem olha para o homem das castanhas, nunca ninguém pensou que ali ao lado ardem no fogareiro dores tamanhas. Quem quer quentes e boas quentinhas, a estalarem cinzentas na brasa. Quem quer quentes e boas quentinhas, quem compra leva mais calor para casa. Quem quer quentes e boas quentinhas, a estalarem cinzentas na brasa. Quem quer quentes e boas quentinhas, quem compra leva
leva mais amor para casa. E depois de Ó Portela, ficámos também com este homem das castanhas, Carlos do Carmo. Castanha é um alimento paleo? Sabes que eu detesto que me façam esse tipo de pergunta. Pronto, Francisco. É verdade. Obrigado, boa noite. Eu costumo dizer, castanha é paleo, quando as pessoas perguntam isso, castanha é paleo, castanha é castanha, não é? Castanha é castanha. A questão aqui é... sim, eu percebo, e a pergunta faz sentido. E começando então, se calhar, com aquilo que dizes, vamos lá, então, dizes há pouco, o que é a dieta paleo? O que é a dieta paleo? Quais são os princípios? Exatamente. Eu corrigiria aí e não diria dieta, porque... Regime? Não, estilo de vida ou filosofia, porque na prática o que estamos aqui a falar são de linhas orientadoras que passam, vamos lá ver, não estão só, não são restritas à alimentação. A alimentação é a face mais visível e é aquilo que as pessoas gostam de mostrar e conseguem mostrar, porque com a alimentação, ao fim e ao cabo, conseguem os resultados mais visíveis, digamos assim, mas depois há muitas outras coisas, depois podemos já detalhar, mas só para dizer isto. Sendo uma linha orientadora, aquilo que eu gosto de dizer é que há alimentos mais e menos recomendados. Podemos pegar num alimento e colocá-lo como se fosse numa balança. Isto quase que valia para todos os alimentos, mais ou menos processados. Podemos colocá-lo numa balança e ele vai ter vai ser melhor ou pior, digamos assim, vai ter melhor ou pior influência no nosso organismo, consoante a sua origem, a qualidade. Estamos a falar, por exemplo, da carne ou dos ovos. Quer dizer, obviamente, se for orgânico o ovo é melhor, se não for orgânico o ovo não é tão bom, mas é bom na mesma. Portanto, há aqui uma escala de prioridades que nós devemos fazer, e que, começando pelo básico, de onde é que vem esta questão, esta definição da alimentação paleo? Portanto, isto surge no sentido de se pensar que nós evoluímos, a raça humana evoluiu ao longo de cerca de 2 milhões e meio de anos, quase 3 milhões de anos, com um estilo alimentar que é completamente, ou que é radicalmente diferente daquele que nós temos hoje. E que muitas destas doenças, como falávamos há pouco do Alzheimer e cancros e osteoporoses e este tipo de coisas, não se conseguem encontrar nos registros que existem da antiguidade. Começam-se a encontrar algumas doenças, curiosamente, no povo egípcio, que é um povo que, tanto quanto se sabe, foi dos que se começou a alimentar pior, mais à base precisamente dos cereais, e por isso é que eles prosperaram. Portanto, há aqui um contrassenso. Eu costumo dizer, quer dizer, se nós tivéssemos comido paleo, entre aspas, até agora, não teríamos evoluído como evoluímos. Portanto, o mundo não estaria como está e não teríamos alcançado este desenvolvimento total. Mas isto tem o reverso da medalha, não é? E todos nós sabemos também que o mundo está com excesso de população e nem toda a gente pode fazer uma alimentação mais correta possível. Sabemos isso, não é? E o que nós tentamos chamar a atenção na alimentação paleo, nas sessões que fazemos e tudo mais, quando falamos com as pessoas, é para pararem um pouco de olhar para estudos. Porque nós fazemos uma busca no Google e encontramos... Os estudos são muito contraditórios. Sim, encontras um estudo para tudo, de qualquer forma, e páginas a dizer tudo e mais alguma coisa. E há coisas que fazem bem e depois, na semana a seguir, já fazem mal. Repara, eu costumo dar um exemplo. O que muitas vezes se analisa, para além de se analisar o efeito de determinado alimento ou medicamento, ou o que for, em animaizinhos, portanto, normalmente usam-se cobaias, ou ratinhos, ou às vezes coelhos, e daí tiram-se conclusões, e são conclusões importantes. Mas não se pode fazer um paralelismo total para a raça humana. Muitas destas conclusões que se tiraram, por exemplo, relacionadas com as gorduras, com o mal que as gorduras fazem ou não fazem, mas que a partir dos anos 50, 60 começou a aparecer, porque se formos escavar um bocadinho, mesmo antes disso não havia a fobia à gordura, portanto isto é uma coisa relativamente recente, esta fobia, e que hoje está a ser desmontada claramente, e com estudos. Mas a questão que nós tentamos chamar as pessoas a atenção é usando uma lógica relativamente simples. Quer dizer, no passado era impensável, para já era impensável o homem alimentar-se 3 em 3 horas. Isso é o mais... Quer dizer, basta pensar um pouco. Não havia refrigeração, não havia frigoríficos, não havia... Garantidamente o homem acordava de manhã e não tinha um pequeno almoço de hotel, não é? Daqueles que nós vemos no Instagram e nas publicações mesmo, nos grupos, que eu digo às pessoas, nós não temos que ter um pequeno almoço com um prato cheio e variado. Isso nem sequer é, entre aspas, paleo. Porque apesar de todos os alimentos serem ali se calhar bons, não é? E bastante nutritivos,
habituar também o corpo permanentemente a tanta variedade todos os dias, digamos assim, rapidamente vamos correr num excesso. Rapidamente vamos ter excesso de qualquer coisa. E fazer isso então de 3 em 3 horas, pior será. Portanto, ou seja, basicamente o foco da alimentação paleo é muito simplificar as coisas. É simplificar daí o descomplicado. E é simplificar no sentido de dizer que há sinais que o corpo emite, e esses sinais nós socialmente tendemos para os bloquear. E podes pensar noutras situações que não são a alimentação. Imagina, por exemplo, a exposição ao sol. O que é que nós fazemos quando o corpo diz que estamos com demasiada exposição ao sol? Não vimos para a sombra, colocamos protetor solar. Portanto, o facto de ficares com a pele vermelha significa, é um sinal, digamos, é uma resposta do corpo dizendo assim, já chega, ok? Vamos para a sombra. O que nós fazemos não, tentamos bloquear os raios solares, que não conseguimos fazê-lo, e portanto por isso eu até digo, eu vou dizer coisas um bocadinho polémicas aqui, não é? As pessoas dizem Estás à vontade, meu caro. As pessoas não usam protetor solar, as pessoas não fazem isto, as pessoas não vão ao ginásio. É falso isso. Cada vez mais há pessoas no ginásio, cada vez mais há mais obesos, cada vez mais há mais consumo de protetor solar, cada vez mais há mais casos de cancro. Quer dizer, nós temos que parar um bocadinho para pensar e dizer assim, ok, o que está errado são os nossos comportamentos, mas não esses enquanto consumidor. Ou seja, nós estamos a fazer aquilo que nos mandam fazer. Põe protetor solar e nós pomos. Mas não é isso que está a resolver o problema. O problema aqui é pensar um bocadinho. Nós não fomos feitos para estar 4 horas de barriga para o ar ao sol. Quer dizer, isso não é natural. Nem nunca o homem faria isso, porque quando se sentiria a pele a queimar, viria para a sombra ou procuraria uma sombra. Portanto, isso é o mais natural. Com a febre fazemos o mesmo. Portanto, o que é que nós fazemos com a febre? É tentar baixá-la o mais rápido possível. A febre é uma resposta natural a uma inflamação. Portanto, até é um bom sinal. É um sinal, exatamente. É um sinal positivo. Está a funcionar. Está a responder. Está a funcionar. Outra situação, por exemplo, nós temos tendência para insistir para que as crianças comam quando estão doentes. Os animais não comem quando estão doentes. A comida pode atrasar a cura. Quer dizer, preciso dar ali algum espaço e algum tempo ao organismo para ele fazer aquilo que... Precisamente. Atenção que não é... Ninguém está a falar aqui de radicalidades e de estar a passar fome. Não é isso que estamos a dizer. O que estamos a dizer é... Há sinais e há respostas que o corpo dá, porque isto é uma máquina espetacular, não é? Sim, sim, claro. Que está preparada para responder aos mais variados desafios. E tem os seus mecanismos de defesa, que nós, com a pressão também da indústria farmacêutica e de marketing de consumo, cada vez mais bloqueamos ou tentamos bloquear com outro tipo de artifícios, que não as próprias soluções naturais. Já percebemos aqui que o foco da alimentação paleo é a simplificação, é por vezes até perceber os sinais que o nosso corpo dá, mas para tentar sintetizar mais isto, e até para as pessoas que estão do outro lado a ouvir-nos. Na parte prática. O que é que, mesmo sendo descomplicado, este paleo de que estás aqui a falar, o que é que faz parte ou não de... Por exemplo, o que é que agora vou a um restaurante, o que é que eu tenho de dizer, seguindo uma alimentação paleo, o que é que eu tenho de dizer não? O nosso descomplicado, aí, eu vou tentar não fugir à parte inicial da pergunta, que é o que é que retiramos, ou o que é que não retiramos, ou o que é que temos de retirar. Mas o nosso descomplicado tem a ver um bocadinho com isso, é não criar uma pressão social extrema, que a pessoa vá a jantar à casa de um amigo e não coma nada porque não há nada para comer, porque há sempre alguma coisa para comer. O chato às vezes, Francisco, e se me permites que eu partilhe aqui também a minha experiência, eu sou assim um paleo muito, muito descomplicado, não sou assim. Eu acho que a base da minha alimentação talvez seja mesmo esta dieta, mas o que acontece é que eu tento ser mesmo descomplicado, às vezes vou a um restaurante, ou se me está a apetecer de vez em quando um pãozinho, com um pãozinho, muito de vez em quando. Mas o que acontece às vezes é que naqueles jantares mais pesados, tipo pizza, uma coisa assim mesmo mais pesada, com muitas coisas que não estão incluídas na dieta paleo, o que me acontece é que vou transgredir, mas depois também não me sinto bem depois disso. Ou seja, o corpo, habituando-se a uma dieta como esta, reage imediatamente quando pisas o risco em demasia. Mas lá está, isso é o melhor que se pode ter, é um sinal de que aquilo não é exato, correto, não é? Mas pronto, eu costumo dizer assim, enfim, é relativamente simples ir, se a pessoa tiver este pensamento descomplicado, se quiseres complicar, vais desconfiar de tudo.
porque vais achar que o azeite é refinado, vais achar que o óleo, que alguma coisa Sim, foi feita a com certa altura óleo. pode tornar-se uma obsessão, não é? Pode tornar-se uma opção. Vais achar que a carne tem antibióticos e medicamentos e etc. E portanto não podes comer nada. E então podes ir para um caminho. Eu não queria aqui entrar em guerras de dietas, não é? Mas podes ir para um outro caminho de alimentações mais restritivas, tipo vegana, por exemplo, onde deixas de comer proteína animal, ou deixas de comer determinados alimentos porque achas que eles são efetivamente péssimos para a saúde. Nós não, que isto fique claro, quando às vezes as pessoas dizem que a alimentação paleo é uma alimentação restritiva e radical, não há nenhum tipo de radicalidade. Nós não cortamos nenhum grupo de macronutrientes, ok? O que nós, por exemplo, retiramos, e agora para ir à parte prática da coisa, fundamentalmente o que se diz às pessoas para retirarem são cereais que contenham glúten, portanto, que sejam inflamatórios. Estamos só a falar de trigo, cevada, centeio, assim à cabeça, não é? Sim, basicamente sim, e depois já depois pode haver contaminação com a Exato. aveia, enfim, pronto. Depois há aqui, essa é a parte, lá está, depois entramos no caminho, na parte descomplicada, ou seja... A aveia, à partida, não seria algo que entrava, que poderia entrar numa alimentação paleo, mas a vossa visão é mais abrangente, ou seja, pode entrar de vez em quando. Sim, a nossa visão é um bocadinho mais abrangente desde que não tenha glúten. Por este motivo, porque nós vivemos com pessoas que não têm necessariamente que seguir esta alimentação, e nós temos filhos, e nós temos, enfim, e se queres implementar uma alimentação destas em casa, e então vais dizer assim, ok, eu vou ser super paleo, e nem há bolachas, nem há bolos, nem há nada aqui em minha casa. Eu tenho uma criança com 4 anos e tenho perfeita noção que isso não vai ser possível. Eu não a vou conseguir educar dessa forma, porque ela lá fora vai ter esses desafios, e não posso chegar a um infantário e dizer assim, não lhe dá nada que tenha glúten, ou não lhe dá nada que seja feito com um óleo refinado, ou não lhe dá nada, enfim. Isso para mim é o obsessivo. Se as pessoas conseguirem ter essa abordagem e não entrar em paranoia, digamos assim, e fazer isso de forma sustentada, quer dizer, manter até ao resto da vida, garantidamente que essas pessoas terão uma saúde melhor, ok? Mas a vida também é um bocadinho isto, não é? Nós temos a correr os nossos riscos, nós temos que pisar também um bocadinho ao lado da berma, digamos assim. Isso é viver, e portanto o paleo descomplicado é um bocadinho isto, é não ter essa obsessão. Francisco, o que é que daqui a pouco vais... Eu não disse exatamente o que é que se retira, para além dos cereais, se calhar, só para, porque depois as pessoas ficam naquela, falam muito e acabou por não concretizar. A lógica aqui é colocarmos-nos, nós estamos no período paleolítico, ok? Mas pensarmos um bocadinho como se estivéssemos lá. O que é que estaria à disposição? Exatamente. Este é o primeiro pensamento. Não é para fazer a brincadeira com isto, porque não estamos, efetivamente, no paleolítico. Estou sempre a dizer isto. Estamos no século XXI, portanto, vamos só fazer isto de uma forma racional. Se estivéssemos naquele tempo, como é que seria a vida lá, naquele tempo? Quais seriam as rotinas? Quais seriam os horários? Quais seriam... que alimentos estariam disponíveis? E, portanto, se as pessoas não conseguirem fazer essa imagem mental, obviamente que há ajudas e nós tentamos explicar, e os historiadores também, e quem estudou esse período, mas facilmente se compreende que, não havendo agricultura, não haveria campos e campos de cereais, leguminosas, etc. Não haveria pomares e pomares de frutos. E, portanto, seria impossível que a raça humana tivesse prosperado, alimentar uma tribo, digamos assim, de homens, com base em cereais. Naquela altura era impossível. E depois temos uma coisa engraçada que nós também abordamos no livro, por exemplo, que é, há várias tribos que hoje existem ainda, que vivem com esse tipo de padrão, enfim, em zonas remotas do planeta, e que podem ser estudadas e são estudadas, e que têm regimes alimentares semelhantes. Ou seja, e já foram feitas experiências, inclusive, pegando em grupos de pessoas dessas tribos, trazendo para o Ocidente, ou para os países com uma alimentação parecida à alimentação ocidental, e que rapidamente desenvolvem os problemas que nós também desenvolvemos, obesidade, doenças que eles próprios desconheciam. E curiosamente, quando voltam a pô-los no seu habitat e tornam aos seus hábitos normais, digamos assim, muitas dessas condições regridem. Portanto, há múltiplas evidências de que a alimentação baseada em cereais, a alimentação baseada no consumo excessivo de hidratos de carbono, a alimentação baseada no consumo excessivo de leguminosas, a alimentação que tem em permanência muito laticínio,
especialmente leite. Aquilo que eu falava há bocadinho de colocar o alimento na balança, eu dou sempre este exemplo para o leite, porque o leite é um daqueles alimentos que tens várias escalas, como tens vários produtos derivados. Nós, à medida que vamos mexendo no leite, conseguimos obter coisas com mais interesse. Okay? O queijo, por exemplo, que é uma forma fermentada. O queijo, exatamente. Agora está na moda e há grupos também para isso. O kefir. O kefir, exatamente. O kefir ou o vili. Esse tipo de... E ontem saiu um estudo também, ontem, estamos a falar do dia em que estamos a gravar isto, a propósito dos benefícios das bebidas probióticas, neste caso, o kefir para o intestino. Francisco, já vamos conversar mais um bocadinho, temos agora de ouvir um fado. Eu escolho o camané, vamos ouvir o camané com bicho de conta, que também pode ser comido, no caso da alimentação paleo, venha daí eventualmente. Venha daí esse bicho de conta. Meu pobre bicho de conta, que te enrolaste de vez, já não vives nos jardins, já não sentes, já não vês. Só sei, meu bicho de conta, que te enrolaste de vez, já não sentes, já não vês. Só sei, meu bicho de conta, que te enrolaste de vez. Minha alma, se te matei, perdoa por esta vez. Fiz-te aspirar tão acima, que desceste onde hoje vês, a seres um bicho de conta, que te enrolaste de vez, que desceste onde hoje vês, a seres um bicho de conta, que te enrolaste de vez. Não deixes o desespero ferir-te onde tu não vês. Há mais coisas nesta vida, mais prazeres que não vês, que essa dor que te atingiu e que te enrolou de vez. Mais prazeres que não vês, que essa dor que te atingiu e que te enrolou de vez. Meu pobre bicho de conta, que te enrolaste de vez. Corre a gente decidida para ter a vida que quer, sem repararmos que a vida passa por nós a correr. Às vezes até esquecemos nessa louca correria por que motivo corremos e para onde se corria. Buscando novos sabores, corre-se atrás de petiscos. Quem corre atrás de valores corre sempre grandes riscos, e dá para ser escorraçado, correr de forma diferente. Há quem seja acorrentado por correr contra a corrente. Constante corrupio, já nem sequer nos ocorre que a correr até o rio, chegando ao mar também morre
ou atrás do prejuízo, ou à frente da ameaça. Corremos sem ser preciso, e a correr a vida passa. Percorrendo o seu caminho, correndo atrás do sentido, há quem dança o corridinho, eu canto o fado corrido. E o que me ocorre agora, para não correr qualquer perigo, é correr daqui para fora antes que corram comigo. Vou correr daqui para fora antes que corram comigo. E já que estamos a falar no modo de vida saudável, ficou também aí este A Correr, Camané, um dos temas que faz parte do último disco do Camané, editado em 2015 e que se chama Infinito Presente. Hoje converso aqui com Francisco Silva. Ele é o fundador do grupo Paléo Descomplicado, moderador, participa ativamente. Eu testemunho isso, que eu também faço parte do grupo, também estou por lá adicionado e sei que o Francisco é aliás, um dos membros mais participativos e também tem este projeto está a alargar-se, não é? Tem um site, Paléo 21, o endereço, Francisco? É, mesmo paléo21.com, onde podem encontrar mais informações. Aliás, as informações aí sim estão sintetizadas, organizadas. Há também um livro já, Paléo 21. Para ter este livro que eu tenho aqui na mão, o que é preciso fazer? Entrar em contacto convosco? Nesta altura, sim, porque entrando em contacto connosco, nós temos o nosso e-mail também, o paleo21@gmail.com, para que as pessoas possam adquirir o livro. Nesta altura, por enquanto, o livro está só a ser enviado por nós. Mais tarde teremos certamente possibilidade de o pôr à disposição de outra forma, mas para já é esta a forma. Paléo 21 é este o projeto. Estamos aqui a falar de dieta paleo. O Francisco é um ótimo comunicador, tem muitas coisas para dizer. É normal que neste tipo de conversas a gente fale muito e às vezes não concretizemos. Não é o caso, Francisco, tens estado a concretizar, obviamente, mas eu agora ainda quero que sejas mais específico para que os meus ouvintes tenham um exemplo de uma refeição paleo. Pode ser uma coisa qualquer. Daqui a pouco vais almoçar. O que é que tu colocas... Bem, a maior parte das pessoas estão a ouvir-nos à noite, mas de qualquer das formas, imagina. Se quiseres, posso começar pelo pequeno almoço. Um almoço... Um pequeno almoço e um almoço. O pequeno almoço acaba por ser a refeição onde há mais erros do ponto de vista paleo. Porque, fazendo o paralelismo para o período paleolítico, como tenho vindo a dizer, na maior parte dos casos não existia pequeno almoço, ou o que existia seria algum resto. E agora vamos entrar aqui, desculpe interromper-te, naquela parte em que as pessoas às vezes ficam chocadas. Sim, muitas claro. pessoas que fazem parte do grupo Paléo Descomplicado, por isso simplesmente vão ao grupo partilhar que atenção, hoje não há pequeno almoço. Sim, hoje não acontece sim. O meu pequeno almoço, fazendo uma transição, que é aquilo que nós defendemos, ao fim e ao cabo, uma transição, para ser uma reeducação, eu acho que, ou achamos que deve haver uma transição suave e não uma radicalidade nas escolhas. E, portanto, a pessoa pode perfeitamente parar o seu pãozinho, a sua carcaça, ou o seu pãozinho de farinha, de trigo, digamos assim, e começar a fazer, eventualmente, uma panqueca. Que hoje também está na moda. Pode, por exemplo, usar aveia, banana e o ovo, não é? Que já acaba por trazer um extra de alguma gordura, alguma proteína a esse pequeno almoço. Vocês são fãs de polvilho doce ou azedo, não é? Também usam bastante. O polvilho é útil, não é exatamente um alimento espetacular, porque é amido na sua forma, portanto, acaba por ser um hidrato de carbono. A menos que a pessoa esteja, enfim, não esteja à procura de perder peso. Sim. São úteis, esses alimentos são úteis na perspectiva da transição e da habituação, da educação dos mais novos, porque permitem uma proximidade com o trigo, com a farinha de trigo. A farinha de trigo tem o glúten, e o glúten é uma coisa espetacular. O glúten quer dizer cola, não é? E, portanto, podemos, pensando nisso, tendo cola no nosso estômago e no nosso intestino, já é uma coisa espetacular só de pensar, não é? Portanto, naturalmente é uma proteína má. Portanto, retirando essa parte, eu ao fim de 2 anos, eu hoje ontem à noite fiz uma espécie de um pão de coco, pão de farinha de coco.
E hoje de manhã comi 2 pequenas fatias com o meu café turbinado, que muitas pessoas no grupo já sabem o que é um café... Com gordura? É um café com gordura, é um café com óleo de coco. Eu apenas uso óleo de coco extra virgem, portanto não... Há quem adicione também manteiga, ou manteiga clarificada, que é manteiga purificada. Eu apenas uso óleo de coco. E o meu pequeno almoço habitual é o café com óleo de coco apenas. Portanto, eu hoje já juntei aquele bocadinho do pão de coco que fiz e já foi demais. Tenho aquela sensação clara de que já não necessitava daquilo. Portanto, aquilo para mim já é demais. Este café com gordura, o que é que ele me permite? A gordura é duplamente mais saciante do que um açúcar. E quando nós falamos aqui em açúcar, falamos basicamente em hidratos de carbono. As pessoas às vezes não têm noção de que um hidrato de carbono, e estamos a falar aqui de farinhas, de massa, de arroz, de batata, de milhos, quer dizer, os amidos, tudo isto são hidratos de carbono que, quando entram no nosso corpo e são metabolizados, vão transformar em glicose, portanto, em açúcares, e portanto vão ser tratados... E já para não falar, Francisco, e a maior parte das pessoas, nós por vezes, as pessoas começam a ter uma alimentação mais saudável, nem se apercebem dos erros que... Ou seja, ficamos às vezes até só no limiar, ali à beira de uma ilha cheia de erros e de atrocidades nutricionais. Porque nós começamos a pensar que há esses hidratos de carbono, ainda por cima de rápida absorção, etc. Mas as pessoas, mais do que isso, esses hidratos muitas vezes já têm açúcar puro lá dentro. As pessoas começam o dia com croissants e com pães de leite, sim, que têm açúcar branco. Em muitos casos, açúcar-sal, porque depois a indústria tem esta... E também é fácil nós percebermos isso, porque em muitas receitas de doces, se as pessoas fizerem em casa, sabem que muitas vezes se adiciona um pouco de sal aos bolos, etc., e aos doces para dar algum contraste. Na indústria alimentar isso é brutal, as quantidades de sal e quantidades de açúcar que se adicionam. Se fizermos as coisas em casa, podemos adicionar um bom sal, não é? Aliás, nós não retiramos o sal. Nós não retiramos o sal. Não é um inimigo. O sal não é um inimigo e já, voltando ao estudo, já há estudos com alguma robustez que o dizem também, tal como há estudos com robustez para a questão das gorduras. E esse é o problema. As pessoas pensam, se eu retirar, então eu vou retirar isso ao pequeno almoço, como o quê? E nós vamos dizer, não, como uns ovinhos mexidos, eventualmente com umas amêndoas ou um abacate. As pessoas têm um pavor dos eventualmente ovos. até um bocadinho de bacon. Eventualmente até um bocadinho de bacon ou de presunto. E aqui quando eu falo de bacon e presunto, sim, efetivamente é possível encontrar bacon e presunto de qualidade, muito difícil, mas é possível. Provavelmente não nos supermercados, se bem que alguns já começam a ter. Onde é que vais buscar o teu bacon e o teu presunto de qualidade? É muito raro a comer bacon, porque é muito difícil de encontrar, mas temos já alguns parceiros, inclusive parceiros no grupo, que têm bacon de qualidade. Essa informação também pode ser encontrada exatamente. pesquisando um bocadinho. Exatamente. Assim como há já quintas com cabazes biológicos, assim como há fornecedores de presunto que fazem só a cura com sal e, portanto, é uma questão de procurar. Obviamente serão produtos mais caros. E mais difíceis de encontrar, eventualmente tem que se encomendar. A questão aqui é, a pessoa, isso acontece connosco, agora vamos ao supermercado e há, quer dizer, 2/3 dos corredores de supermercado que quem faz uma alimentação paulina não percorre. Quer dizer, passamos ao lado. O corredor das batatas fritas e das bolachas, dos cereais, portanto, quer dizer, passam-nos completamente ao lado esse tipo de corredor. Portanto, um pequeno almoço bom, eu diria que enfim, se a pessoa, estamos a falar numa perspectiva de pessoa que está a dar os primeiros passos, que está a dar os primeiros passos e que não tem nenhum problema grave de saúde, sim, porque nesse caso deve ser sempre uma intervenção, deve ser sempre feita com o apoio do nutricionista, não é? Uma alteração destas, digamos assim. Ou seja, e há dois nutricionistas também envolvidos aqui neste projeto e neste livro. Exatamente. A Ana, ajuda-me aqui. A Ana Pablo e o Alexandre Azevedo. Ao fim e ao cabo, o grosso do livro foi escrito por eles, não é? E o livro tem, inclusive, uma coisa que nós não costumamos recomendar em termos de alimentação ou de filosofia paleo, que são planos alimentares, porque aquilo que se diz por norma é que cada pessoa deve fazer o seu e não deve haver um plano tipo. Mas pronto, demos estes 2 exemplos só para mostrar, enfim, para quem não tem ideia nenhuma e está completamente perdido, o que é que pode ser. Portanto, o pequeno almoço, já te disse, a base deveria ser sempre boa gordura e proteína e não hidrato de carbono. Totalmente o contrário do que as pessoas fazem. Totalmente o contrário do que se faz. Não é papinhas de cereais, nem aveias com bananas. Apesar de serem bons alimentos, eventualmente, ou menos maus, digamos assim, a melhor maneira de acordar o dia, porque tu vens num período em que a tua insulina está a dormir, completamente baixa.
E aquilo que nós não queremos é causar uma perturbação brutal, um pico de insulina. O pico de insulina leva a inflamações. Ou seja, quando o pâncreas não consegue produzir insulina suficiente para lidar com tanto açúcar. Por isso é que as pessoas engordam, basicamente. Quando as pessoas dizem, eu não consigo perder peso, eu pergunto logo, o que é que estás a comer ao pequeno almoço? Porque as pessoas dizem, eu como ao almoço. Vamos já avançar. Ao almoço, o peixinho com legumes, a carne grelhada com legumes. Eu disse, não. E ao pequeno almoço? Exato. Umas papinhas de aveia, porque são saudáveis. O erro está logo aí, porque aí está já a produzir digamos que a começar o dia da pior maneira. O almoço, e estamos a ficar com pouco tempo, sim. Francisco, o almoço pode ser isso que as pessoas às vezes descrevem. Se calhar o maior erro às vezes está mesmo nas refeições intermédias, porque um peixinho grelhado, uma carne grelhada... Consegues em qualquer restaurante. Com salada... Sim. Se não tiveres a tal fobia do... Eventualmente foi usado um óleo refinado, ou o azeite não é XPTO, não é? Sim. Extra virgem. Se não tiveres... Ou a carne não é de pasto. Eventualmente é uma carne... Enfim, não tendo essa obsessão, facilmente se consegue alimentar numa... Ou em vez de ser batata doce, é batata branca. Não, quer dizer, especial problema com a batata branca. A batata doce é nutricionalmente mais interessante. Pronto. O que temos de ter no prato? Carne, uma fonte proteica, carne, peixe, ovos... No prato do almoço, visualmente, e isto é importante até para as pessoas terem uma noção, eu costumo dizer, eu como mais legumes agora do que antigamente. Porque há um mito que a vossa dieta, desculpa interromper, exatamente. Há um mito que a vossa dieta tem excesso de proteína. Não tem de ser assim. Não, a proteína eventualmente até se mantém. Pode subir um pouquinho, mas por norma mantém-se. O que sobe, o que sobe um pouco mais é a gordura. A gordura ou natural dos alimentos, porque se eu tiver uma carne, uma boa picanha, por exemplo, de carne criada ao ar livre, e nós temos também alguns parceiros no grupo de herdades alentejanas, por exemplo, que têm vitela alimentada à bolota e a erva, enfim. Se eu tiver uma fatia de picanha de uma carne dessas, não há motivo para eu não a comer, pelo contrário. Aquela gordinha é toda boa, não é? Sim. Se eu comprar, ou se eu tiver acesso a frango do campo, não há motivo nenhum para eu não possa comer a pele do frango, quem gostar, a estaladiça, enfim. Portanto, este tipo de gordura que faz parte do alimento, não há motivo para nós não a tirarmos. Esta introdução, por exemplo, do óleo de coco, que é uma gordura fantástica, muito pró-inflamatória, quer dizer, anti-inflamatória, que previne. Esta introdução desta gordura, ou a suplementação, por exemplo, que muitos de nós fazemos com o ômega 3, por exemplo, com esses óleos, a utilização da linhaça, enfim, este tipo de coisas vai suplementar um bocadinho a nossa alimentação em gorduras naturais. O nosso azeite, eu digo sempre às pessoas, ponham azeite à vontade nas saladas, em todo lado. A própria utilização da manteiga, quando ela não tem aditivos, e podemos ainda ter a tal manteiga clarificada, ao fim e ao cabo, que é um processo de purificação da manteiga que se pode também fazer em casa, nós também temos isso explicado. Portanto, há muitos passos que se podem dar no sentido de melhorar a nossa alimentação, deixando de ter o hidrato de carbono como fonte, como principal presente em todas as refeições, é? E especialmente nas principais. O engraçado é que nós pensamos sempre, tenho uma carne ou um peixe, e o que é que preciso? Preciso de batata, massa ou arroz. Exato. Nada disso. Se não houver uma feijoada ou uma grãozada ou uma coisa assim, tem que ser batata, massa ou arroz. Uma febra com arroz e batata frita. Arroz e batata frita, ou arroz ou batata frita. Francisco, estamos mesmo a terminar. Eu ficava aqui, tens noção que eu ficava aqui uma hora a conversar contigo. Eu mais. Tu és um ótimo conversador, mas de facto acho que as pessoas ficaram já com uma ideia do que é a dieta paleo. Não temos mesmo mais tempo, mas eu vou dar a oportunidade para brevemente, de forma sucinta, indique-se aí os caminhos até este Paleo 21, até este Paleo descomplicado. Sim, Onde é que as pessoas os podem encontrar? Garantidamente a melhor porta de entrada é o site. Aliás, nós até temos no menu um item que diz precisas disto para continuar. Okay? E depois, a partir dali, oferecemos um conjunto de regras e de caminhos. E depois a entrada no grupo de Facebook também ajuda, não propriamente para copiar o que as pessoas estão a fazer, mas para ter uma ideia do que se pode fazer. Okay? Não só a nível da alimentação, como eu dizia há pouco, mas também a nível de cuidados de higiene, dos produtos químicos que usamos, de desodorizantes, de pastas de dentes. Tudo isso também está envolvido no nosso caminho, digamos assim, do exercício físico.
né? Do não ser necessário ir todos os dias ao ginásio, mas usar a escada, como eu subi a escada aqui para vir ter com vocês, em vez de usar o elevador. São coisas simples. O andar mais a pé, se as pessoas puderem, não é? Quem vive a 10 minutos do trabalho, se calhar pode usar quando não está a chover torrencialmente, não é? Não somos... E há um lado da filosofia paleo que me agrada, que é o lado da diversão, de termos tempo para nos divertirmos, para brincarmos, sim, para jogarmos, claro que sim. E também para estarmos à conversa. Como as pessoas às vezes dizem que alguma irritação pode ser a falta de açúcar. É precisamente do contrário. Quem é dependente de açúcar, quando tem falta de açúcar, sofre muita irritação. Quem já não é dependente de açúcar não sente irritação nenhuma, pelo contrário. Aliás, as pessoas, se entrarem no grupo, verão que a maior parte dos testemunhos é no sentido de mais vitalidade e mais energia, precisamente por não ter a energia rápida do açúcar e ter uma energia mais sustentada de boas gorduras. Procura então coisas sobre este Paleo 21, Paleo Descomplicado. O Facebook também é uma ótima forma de se motivar, partilhando a experiência. As pessoas acabam sempre por ficar mais motivadas. Falei aqui então desta dieta Paleo com Francisco Silva. Francisco, muito obrigado mesmo, foste um excelente convidado. Obrigado eu. E devo dizer, eu tinha qualquer coisa para dizer, que eu gosto da dieta Paleo. Eu gosto porque eu acho que vai ocupar até um espaço em que, nada contra a dieta vegetariana, mas a certa altura vegetariano tornou-se sinónimo de alimentação saudável, e não é necessariamente assim, e vocês são outro caminho de alimentação saudável, e isso é bom. Francisco, obrigado. Obrigado. Forte abraço, até amanhã.